Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, que nos acompanham através do canal do NEP Paulo de Tarso. Sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Antes de iniciarmos o nosso estudo propriamente dito, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, rogando ao Divino Mestre e amigo que se aproxime de nós, trazendo a reposição de nossas forças morais e físicas, as boas intuições, para que possamos aproveitar bem o conteúdo desse estudo e para que assim possamos contribuir com nossa parte para com o progresso de toda a humanidade. Muito obrigado, Senhor Jesus, e que assim seja. Muito bem, iniciando então o nosso estudo, nós vamos começar e nos aprofundar no último item da introdução ao estudo da doutrina espírita, o item 17. Esse item é o item no qual Allan Kardec faz a sua conclusão de pensamentos, no qual ele apresenta suas palavras finais desse texto, e que são palavras, inclusive, muito elucidativas, palavras muito bonitas. A gente percebe que nós temos 3 partes em 3 parágrafos que nos trazem bons elementos para a nossa reflexão. A gente vai ver que Kardec nos ensina a identificar as causas do ceticismo diante da doutrina espírita. Por que somos céticos? Kardec nos ajuda a identificar 2 causas para esse ceticismo, para essa postura diante da doutrina espírita, essa postura cética. Num segundo momento, ele nos explica as partes que compõem a ciência espírita, para que a gente possa se situar, não é? E no terceiro momento, ele fala sobre o papel da doutrina espírita, o papel do espiritismo. Encerrando esse texto, concluindo o texto de forma belíssima. A gente sabe que esses temas abordados por Kardec, obviamente, têm uma ligação muito profunda com tudo aquilo que já foi desenvolvido e que agora, durante essa conclusão, nós temos aqui mais um incentivo para a autodescoberta, o autoconhecimento, mais um incentivo poderoso para a nossa autorreforma e para o estudo da doutrina espírita, quando a gente tem agora esse olhar mais abrangente sobre o papel da doutrina em nossas vidas. Então, para a gente poder chegar nessa conclusão, antes da gente fazer a nossa leitura e reflexões sobre essa conclusão, eu gostaria de retomar rapidamente com os queridos amigos o movimento do texto que nós estudamos durante essa introdução. A gente vai fazer isso de forma breve para que possamos ter agora um olhar panorâmico, um olhar assim um pouquinho mais de fora, aquele olhar que vê o todo sobre o que estava sendo colocado pelo codificador para o nosso entendimento. Lembremos, nos itens 1 e 2 dessa introdução, nós fomos apresentados as palavras principais e mais importantes do vocabulário espírita. Alma, perispírito, própria palavra espiritismo e assim por diante. Então, apresentação dessas palavras mais importantes e de seu significado dentro da doutrina espírita. Para quê? Porque assim nós não perdemos tempo com discussões que nascem sobre o desentendimento do significado de palavras. Então, a gente tem palavras que uma pessoa entende de uma forma e outra entende de outra, a palavra é dita, elas se desentendem. Para que a gente fique para além desse problema, para que a gente possa superar esse problema, Kardec apresenta, em primeiro lugar, as palavras principais da doutrina. Vale lembrar que Kardec era um educador, pedagogo excelente e que ele, durante essa introdução, vai nos dando pistas de como nós adquirimos conhecimento, não apenas na doutrina espírita, mas em qualquer área do conhecimento humano. Muito bem, itens 3, 4 e 5. Nesses 3 itens, nós somos apresentados ao fenômeno em si.
Aqui o cuidado para que o fenômeno seja apresentado como algo real, como algo verdadeiro, como algo que é um fato. Fundamenta-se o fenômeno, diz-se, através das observações, que o fenômeno é real. Isso é de extrema importância para a gente, como nós vimos na linha argumentativa durante o decorrer de toda essa introdução que nós estudamos. Então, é apresentado o fenômeno, é garantida a realidade desse fenômeno, a veracidade desse fenômeno, e para que isso aconteça, ele é apresentado em suas duas características mais importantes. Quais são essas duas características? Esse fenômeno tem uma causa inteligente e ele é progressivo, ele tem uma série progressiva. Nesses 3 itens a gente tem essa apresentação. Interessante notarmos o modo como Kardec faz essa apresentação, sempre refutando opositores. Ele elenca, ele seleciona as principais oposições à doutrina, nesse caso aqui ao fenômeno, apresenta essas oposições e, na sequência, apresenta os seus próprios argumentos para que a gente possa, através dos fatos e da lógica, firmarmos a nossa convicção e entendermos que o fenômeno é real. Esse recurso é um recurso didático de Kardec que aparece já a partir do item 3, depois que Kardec apresentou as principais palavras, ele começa a trabalhar com ideias de opositores. Isso é extremamente importante, porque ele está usando o recurso do diálogo, que aparece aqui com opositores, no modo de uma conversa em que ele faz a refutação de oposições. Nós repetimos, esse diálogo, essa forma de ensinar através do diálogo é mantida depois durante todo o livro dos Espíritos, através de perguntas e respostas. Aí não mais necessariamente oposições, mas as perguntas, o porquê é, o que é, como é, para que é, e assim por diante, as ideias vão sendo apresentadas. Mas com um recurso interessante que é o diálogo, né? Apresentação de ideias que nos serve para a gente poder adquirir conhecimento através da observação desses diálogos. Então, rapidamente, itens 1 e 2, palavras. Itens 3 a 5, o fenômeno é apresentado e colocado como algo real. Dos itens 6 em diante, a gente pode fechar um bloco aqui de itens, do 6 ao 8 principalmente, que se referem mais diretamente ao estudo da doutrina. Tanto que no item 6, tendo fundamentado o fenômeno como algo real, Kardec apresenta o resumo dos princípios básicos da doutrina. Então, bom, o fenômeno é real e ele nos ofereceu informações importantes para a vida. Então ele apresenta um resumo dos princípios básicos do Espiritismo. Por que que isso está sendo colocado nesse ponto da introdução? Porque esse resumo será importantíssimo quando Allan Kardec for tratar do fenômeno de forma mais sutil, de algo que surge para uma observação mais profunda, mais elaborada. Então, apresenta agora, no item 6, o resumo dos princípios básicos da doutrina. E nos itens 7 e 8, ele vai apresentar a oposição da ciência e os caracteres de um estudante espírita. Vejam que aqui, esses 3 itens versam a respeito, tratam a respeito da aquisição do conhecimento da doutrina. Apresentação de princípios básicos. Allan Kardec vai dizer que a ciência não tem autoridade nem para qualificar, nem para desqualificar os estudos da doutrina. Olha só o tema. De onde eu adquiro conhecimento espírita? Não será das ciências físicas, das ciências corpóreas. Não. Não será através dessas ciências que o estudante espírita vai adquirir conhecimento. Olha como que um olhar mais panorâmico nos dá ideias novas, né? Então, Kardec diz, a ciência não tem autoridade para qualificar ou para desqualificar a doutrina espírita porque o seu objeto de estudo é diferente.
é o mundo corpóreo, enquanto o objeto de estudo da doutrina espírita é o espírito, mundo extracorpóreo. Objetos de estudo diferentes, ciências diferentes. Mas vale ressaltar uma coisa que é notável para a gente. Quando Kardec fundamenta o fenômeno como real, e depois ele vem apresentar esse estudo dos princípios básicos da doutrina, ele está nos dizendo algo interessante. Ele está nos dizendo que, apesar do objeto de estudo ser diferente, o modo pelo qual a doutrina espírita nos chega é o mesmo modo pelo qual chegou o conhecimento das ciências corpóreas. Dito isso de outra forma, tanto as ciências corpóreas quanto a ciência espírita nasceram e nascem da observação de fatos, da observação de fenômenos. As ciências da matéria observam fenômenos da matéria, e a ciência espírita nasceu através da observação dos fenômenos espíritas. Então elas têm o mesmo ponto de partida, a observação de fatos, e através desse ponto de partida derivam leis. A doutrina espírita, leis espirituais, e a ciência da matéria, leis do mundo físico, do mundo corpóreo. Tiveram as duas o mesmo ponto de início e depois se separaram, como naturalmente haveria de acontecer. Então vejamos, dos itens 6 a 8, a questão é o estudo, a aquisição de conhecimento sobre a doutrina espírita. E agora eu faço um pequeno parêntese aqui para a gente poder lembrar que Allan Kardec colocou algumas virtudes e uma orientação para quem quer estudar a doutrina espírita. Como deve ser o estudo do espiritismo? E a gente pode pensar nisso para qualquer área do conhecimento humano, não é? A pessoa tem que ter seriedade no seu estudo, perseverança, tem que estar livre de prevenções ou de pré-conceitos, de seus conhecimentos já adquiridos, né? E tem que ter uma vontade firme e sincera para chegar a um resultado. Então essas são disposições internas de um bom estudante da doutrina espírita. Depois ele coloca a prática externa do estudo. Como colocar o estudo em prática, nos oferecendo mais 3 virtudes: a continuidade, a regularidade e o recolhimento. Então, se a gente unir a seriedade no estudo, a perseverança, a mente aberta, livre de preconceitos e a vontade de chegar ao objetivo, se a gente unir tudo isso, a continuidade, a regularidade e ao recolhimento, a gente vai ter, então, bons resultados em nossos estudos, seja da doutrina espírita, seja de qualquer outra área do conhecimento humano. Então, a gente tem aqui o modo de estudar sendo apresentado por um excelente pedagogo, que nos pede a continuidade como uma das virtudes de estudo, mas que apresenta essa mesma continuidade no decorrer do seu texto. Né? As principais palavras: o fenômeno é real. Agora eu apresento os princípios básicos da doutrina, ensino como estudar, e depois, nos itens subsequentes, eu aprofundo essas ideias. Porque nos itens 9 e 10, o que nós teremos serão as refutações sobre as hipóteses de charlatanismo, de ilusão coletiva ou de força diabólica. Itens 9 e 10. Se a gente lembrar dos itens 11 e 12, a gente vai ver que eles tratam a respeito da comprovação da identidade dos espíritos. Olha que bloco interessante de itens que a gente tem aqui. Itens 9 a 12, portanto, eles tratam a respeito das fontes das informações. A fonte das informações não pode ser charlatanismo, isso foi refutado. A fonte não pode ser uma ilusão, isso foi refutado. Não pode ser uma força diabólica, são espíritos. Bom, sendo espíritos, são sempre personagens famosas? A gente viu que não. Como a gente comprova essas identidades? Vejam que nesse bloco que vão de 9 a 12, esse bloco de itens, Kardec está estudando as fontes, ou a fonte das informações que chegam do plano espiritual para cá, as possíveis fontes. Elas podem ser humanas, podem ser forças diabólicas, enfim. Não, sempre a informação a fonte são espíritos. Nesse bloco de estudos.
Mais 2 itens, vamos lá, sem perder o fôlego, né? Itens 13, 14 e 15. Foram estudadas divergência na linguagem, problemas de ortografia e loucura, em relação a quem estuda o espiritismo. Divergência de linguagem nos espíritos, problemas na ortografia na comunicação dos espíritos e a loucura. É o que o fenômeno pode produzir. Divergências na linguagem, a linguagem é a produção do fenômeno, a ortografia é a produção do fenômeno, e loucura pode ser uma possível produção do fenômeno. Então, as fontes do fenômeno, o que ele produz, e por fim, no item 16, tivemos apresentadas 2 teorias como possíveis ainda, teorias de onde nasceria o fenômeno. A teoria dos sonâmbulos e a teoria refletiva. As 2 tentando colocar no médium a fonte do fenômeno. Mas vejam que aqui, embora tenha essa ligação muito estreita entre fonte e meio, que é o médium, né, aquele que apresenta o fenômeno, o estudo é sobre o meio, é sobre o médium. Então, no item 16, o estudo sobre o médium. E agora o item 17, que é uma conclusão. Vamos retomar rapidamente, mas muito rapidamente, para aqueles amigos que estão em casa e que querem fazer as suas anotações e terem esse olhar, assim, um pouco distante, olhar temático sobre os itens da introdução. Então vamos lá, anote aí. Itens 1 e 2, palavras e vocabulário. Itens de 3 a 5, o fenômeno, a realidade do fenômeno é explicada em suas principais características. Nos itens de 6 a 8, a questão do conhecimento sobre a doutrina espírita, como se adquire conhecimento, por onde? Através do estudo. Depois, nos itens que vão de 9 a 12, a fonte dos fenômenos, que é os espíritos. Os espíritos como causa, melhor dizendo até, do fenômeno, e não outras, refutação de outras causas para o fenômeno que não os espíritos. Nos itens de 13 a 15, aquilo que o fenômeno produz, o estudo daquilo que o fenômeno produz. Linguagem, ortografia, possivelmente loucura. E a gente, só fazendo rápido parêntese, né? A gente viu que lá nesse item da loucura, o que se produz não é loucura com o estudo da doutrina espírita, se produz outras coisas, se produz aquisição de conhecimento, se produz aquisição de uma visão melhor sobre a vida e a prevenção do suicídio e da loucura. É isso que a doutrina espírita, na verdade, produz para o seu estudante. Penúltimo item, o que se estuda, os médiums. O mediador, o aparelho pelo qual se produzem os fenômenos. E agora o item 17, a introdução. Então, queridos amigos, a gente já percebe aqui, através dessa visão geral, que essa introdução nos leva a uma abordagem completa do fenômeno, da sua origem, do meio pelo qual ele se apresenta e de nossa relação com ele. Maravilhosa a apresentação e introdução, né, da doutrina. Aos adeptos mais antigos, ela nos serve para que a gente relembre alguns pontos principais da doutrina e para que a gente mesmo possa aumentar a nossa convicção a respeito da doutrina através do conhecimento que a gente conquista no estudo, na releitura dessa introdução e através das refutações lógicas, racionais, que foram apresentadas pelo codificador, sempre se fundamentando nos fatos. Aos iniciantes, ela oferece os primeiros indícios, as primeiras informações, as primeiras orientações, se a gente assim quiser, inclusive no combate aos preconceitos, às ideias pré-formadas, aos pré-julgamentos, e oferece essa maravilhosa orientação para o estudo que a gente pode fazer da doutrina espírita. Muito bem, dito isso, tendo feito esse olhar geral sobre a introdução, que eu espero que tenha sido proveitoso a todos, a gente pode agora entrar no item 17, que vai estar intimamente, claro, ligado a tudo isso, dada essa questão também da continuidade, né, do texto colocada por Kardec durante toda a codificação, não apenas nessa introdução, nem no Livro dos Espíritos,
mas em toda a codificação, dada essa capacidade maravilhosa de Kardec de nos levar ao caminho do conhecimento através dos campos da lógica e do estudo, né? Muito bem, item 17 dessa introdução. Se o texto nos leva à convicção, tanto para adeptos mais longevos quanto para adeptos iniciantes, tanto para iniciados quanto para iniciantes, a primeira coisa que ele vai falar aqui nesse momento de conclusão é sobre o ceticismo. E nos explicar que o ceticismo em relação à doutrina espírita resulta ou de uma oposição sistemática por interesse ou por conhecimento incompleto dos fatos. Duas causas, portanto, para a descrença, para a dúvida em relação ao espiritismo. É isso que significa a palavra ceticismo, né? Dúvida, descrença, falta de credibilidade que a gente dá para a doutrina. Ou oposição sistemática por interesse, ou conhecimento incompleto dos fatos. Bom, vamos voltar aqui um pouquinho o texto para a gente versar um pouquinho, refletir um pouco sobre essa questão da oposição sistemática por interesse. O que será que Kardec está querendo dizer com isso? Essa oposição sistemática, né? É um sistema que nós temos em nós quando a gente lê a vida e compreende a vida de uma forma já pré-determinada. A gente aprendeu a entender a vida de uma certa forma. E aí a doutrina espírita vem e apresenta coisas que não estão dentro do conteúdo que nós já temos em nós de conhecimento e de experiência. Mas notemos que a doutrina espírita faz isso e a vida, em geral, faz isso o tempo todo. Ela nos surpreende o tempo todo com novas informações e novos conteúdos, principalmente na era em que nós estamos vivendo, de informações que nos chegam muito rapidamente através da internet, redes sociais e assim por diante. Muitas das quais, inclusive, a gente precisa ter cuidado, né? Porque são informações falsas, como a gente já sabe. E a gente precisa ter uma atenção muito grande para essas informações que chegam assim de forma tão veloz ao nosso conhecimento. Precisam ser avaliadas, precisam ser identificadas, estudadas, analisadas, para que a gente não tenha a infelicidade de sermos enganados pelas famosas fake news. Então a vida faz isso. E a doutrina espírita se apresenta para nós, fazendo com que a gente mude um pouco a nossa concepção, ou muito a nossa concepção sobre o que é a vida, o nosso relacionamento com ela. E então a gente tem, às vezes, essa oposição sistemática. A gente já tem o nosso sistema. E a gente não quer abrir os nossos olhos, as nossas mentes, né, os nossos ouvidos para um novo sistema. Mas notemos que a expressão que Kardec usa é que a oposição ela é sistemática, mas ela é também por interesse. E aqui a palavra interesse denota para a gente a identificação em nós do orgulho. Porque a gente tem interesse em manter o nosso sistema. E aí então o que está regendo esse nosso interesse não é outra coisa senão o orgulho. Embora não esteja ali diretamente no texto, a gente pode inferir através do texto e dos conhecimentos da doutrina espírita que não querer admitir que a minha concepção da vida esteja errada é orgulho. Seja ela uma concepção filosófica, ideológica, política e assim por diante. Não querer admitir que o meu conceito sobre o que é a vida esteja errado ou incompleto, pelo menos, é uma posição orgulhosa. Então, no primeiro momento, a gente tem o orgulho nesse nível, né? Da gente não querer admitir algo a mais do que a gente já conhece. E no segundo momento, num segundo nível de orgulho, a gente pode pensar que mudanças na vida serão necessárias se a gente admitir a existência de espíritos, a existência da imortalidade da alma, da necessidade do progresso incessante do espírito, que é isso que a doutrina espírita nos ensina,
através de um código de conduta moral poderoso, que a gente vai ter que aceitar e se adequar a ele. Então, teremos que promover mudanças. Daí o autoconhecimento e a autorreforma. Então, se a gente aceitar, a gente precisa fazer mudança. E a gente não gosta de mudar. Então, aqui é um segundo nível em que o orgulho nos impede de trabalharmos pela mudança. Então, é a isso que Kardec está se referindo quando ele fala a respeito, ou quando ele escreve aqui no texto, né, dessa conclusão, sobre oposição sistemática por interesse. A gente simplesmente não quer saber. Não, deixa isso para lá. Vamos virar a página, que a vida não é nada disso aí, não. São as portas fechadas do preconceito, do orgulho, né, e do interesse. O segundo ponto que leva ao ceticismo é um conhecimento incompleto dos fatos. Diz Kardec que isso não é obstáculo nenhum para pessoas que versam sobre a questão, que falam sobre o Espiritismo como se o conhecessem a fundo, embora não conheçam. Então, e aqui a gente vai ter uma orientação muito importante, muito bem colocada a respeito do nosso possível conhecimento a respeito da doutrina, mas também que deve ser aplicado à vida em geral. Olha como segue o texto. Pode-se ter muito atilamento, muita instrução mesmo, e ainda assim carecer-se de bom senso. Ora, o primeiro indício da falta de bom senso está em crer alguém infalível o seu juízo. Então aqui é uma orientação para a nossa vida, não apenas para o estudo da doutrina espírita e para o conhecimento da doutrina. Nós somos obrigados a reconhecer que nós temos um conhecimento incompleto sobre as coisas. E a doutrina espírita foi apresentada para nós agora há pouquinho, aqui na introdução, como sendo uma ciência do infinito. Quanta dedicação a gente precisa ter para conhecer o infinito? Então, a vida se apresenta assim para nós o tempo todo. A gente ainda está tateando descobertas aqui na Terra. Descobertas a respeito, às vezes, do nosso próprio corpo físico, do mundo que nos cerca e assim por diante. Então, cuidado com as interpretações pessoais a respeito da doutrina, porque nem mesmo a doutrina espírita, seu mais profundo estudioso, vai conhecê-la na sua completude, dado que Kardec disse, inclusive, que ela não estava acabada, que ela precisava continuar. E que depende dos nossos estudos, dessa força conjunta de estudos, para que ela continue de forma sólida, a desenvolver conceitos sólidos para o nosso conhecimento. Então, muito cuidado com interpretações pessoais, porque o texto acabou de nos dizer que aquele que julga que seu juízo é infalível está dando uma demonstração de falta de bom senso. Interessante essa colocação de Kardec, porque ela nos leva a pensar na nossa vida de forma geral. Uma pessoa atilada é uma pessoa que cumpre muito bem com seus compromissos. Eu estou me referindo a essa palavra que está aqui no comecinho da frase, né? A pessoa pode ter muito atilamento, muita instrução, muito conhecimento e ainda assim carecer de bom senso. Para que a gente abra as nossas mentes, para que a gente possa vencer essas barreiras do nosso orgulho, dos nossos pré-julgamentos. Notemos, a gente tem essa questão do conhecimento incompleto e da consciência dele, para a gente desenvolver em nós. E notemos que toda a introdução foi voltada até agora a apresentar fatos diante de oposições para nos ajudar a fortalecer o nosso conhecimento e a nossa convicção através do estudo. Então o caminho aqui vai sendo dado para que a gente possa vencer essa questão do nosso conhecimento incompleto dos fatos. Mais um incentivo ao estudo. Lembremos, né? Reforçando, conhecimento não significa bom senso. Então, que a gente tenha aí os nossos esforços voltados para o estudo da doutrina, até para que a gente tenha uma visão mais honesta a respeito do que é a doutrina. Porque muita gente vê as manifestações espíritas como uma curiosidade.
como um simples passatempo. Muita gente ainda hoje toma a doutrina dessa forma, né, como algo para a sua curiosidade. Querem saber assim informações que às vezes ficam soltas. Ah, como acontece isso? Por que acontece aquilo? E às vezes a gente explica e a pessoa vai entender a explicação. Mas se ela tivesse as informações lógicas, né, contínuas, regulares, através de reflexões, ela passaria a compreender melhor a doutrina e passaria assim a ser não uma adepta, porque o Espiritismo não está preocupado em fazer adeptos, né? Não está preocupado em fazer proselitismo, mas ela passaria então a ser uma pessoa beneficiada pelas informações da doutrina e pela sua orientação, o que é muito mais importante. Então, aquele que compreende, que lê o Espiritismo, no mínimo é levado a considerar a possibilidade de uma vida melhor, como a gente estava dizendo agora há pouco. Então, o combate ao ceticismo, à doutrina, se dá internamente, intimamente para cada um de nós, em duas frentes. A primeira delas é o estudo, essa reflexão sincera para a gente vencer os limites dos conhecimentos que já adquirimos e de nosso comodismo. Então, duas frentes, né? O estudo e o combate a esses limites do nosso comodismo e dos pré-conhecimentos, dos preconceitos que a gente já tem a respeito da vida. Isso é importante para nós. Entendermos que a doutrina não é passatempo. Ela é algo para ser incluído na nossa existência, para ser desenvolvido e para que a gente tire proveito. E não nos assustemos com essa questão dela promover essas reformas, promover essas mudanças. A gente tem na obra A Gênese, a última das 5 obras basilares da doutrina, o item Antigos e Modernos Sistemas do Mundo. Item belíssimo, porque nesse item a gente vê Allan Kardec citando para nós o modo como o conhecimento humano foi sendo formado através dos tempos a respeito do próprio ambiente em que a gente vive. Ali, naquele texto, o codificador cita que num primeiro momento da humanidade, uma primeira ideia que foi formada do homem a respeito da Terra, a respeito do ambiente no qual ele vive, era uma ideia fundamentada apenas e baseada apenas naquilo que os sentidos corpóreos forneciam. A gente olhava para o mundo, sentia o mundo, via, ouvia, né? E percebia. E a partir desses órgãos dos sentidos, a gente foi montando algumas ideias, como por exemplo, essa forma côncava que a gente observa do céu nos fez imaginar que ele fosse uma abóbada cobrindo o nosso planeta. Então, ele tinha bordas, o céu tinha bordas que tocavam o chão. As estrelas eram apenas pontos luminosos nessa abóbada. O tempo passou e lá pelo ano 600, antes de Cristo, Tales de Mileto descobriu a esfericidade da Terra. Aí já avanços da ideia, avanços do raciocínio, avanços matemáticos que o levaram a essa conclusão. Os séculos passam e depois, lá pelo século XVI, Copérnico, famoso astrônomo, né, reconsidera algumas ideias de Pitágoras e então concebe um novo sistema. Nesse novo sistema de Copérnico, o Sol é que está no centro e não mais o planeta Terra. Isso muda tudo. Passa um século mais ou menos e Galileu Galilei inventa o telescópio. E agora não são mais os sentidos humanos e nem os limites da razão humana que trazem informações a respeito do mundo, a respeito do universo. Mas agora um instrumento. Através desse instrumento, Galileu descobre satélites, planetas, e então ele modifica toda a estrutura do nosso conhecimento a respeito do nosso planeta. A partir de Copérnico e Galileu, portanto, as velhas, antigas cosmogonias, né, esse estudo do cosmos, deixam de existir. E a gente passa a ter novas cosmogonias, né, estudos do cosmos, novos modelos.
Vejam que através desses estudos, desses pensadores, a Terra deixa de ser o centro do universo. Ela deixa de ser o centro da criação divina, inclusive, ideia da igreja naquela época. Então a gente, nesse momento, perde o nosso privilégio de sermos o centro do universo e de sermos uma criação privilegiada por estarmos assim muito pertinho de Deus. Estarmos numa redoma cuidados por Deus. Ora, a gente perde essa segurança e nos tornamos um pontinho quase muito insignificante diante da infinitude da criação. A gente perde essa proteção, por um lado, porque a gente descobre que esse Deus que foi capaz de criar tudo isso é capaz de manter, de governar, é capaz de orientar a vida desses seres nesse planetinha longínquo, distante, pequenininho, quase imperceptível diante da criação toda. É um Deus bom, é um Deus justo. Se a gente perde a questão da centralidade, a gente ganha a liberdade de estudar e conhecer o infinito e de nos aproximarmos de Deus através desse estudo e desse conhecimento. A gente ganha uma noção mais ampla da vida, a gente aprofunda a nossa noção a respeito do que é o universo e de nosso papel nele. E então, tudo se modifica, mas se modifica para melhor, porque a gente aprende que há muito a ser conquistado fora daqui do âmbito do planeta Terra. Muito bem, então não nos assustemos com essa mudança, porque ela sempre é uma mudança para melhor. Estejamos despertos para essa mudança e sejamos proativos diante dela. Vamos conquistá-la, vamos viver em favor desses conhecimentos e viver orientados por esses conhecimentos sem medo, sem reticências. Vamos estudar e colocar sob a perspectiva da nossa racionalidade e do nosso bom senso e seguirmos a recomendação do apóstolo Paulo. A gente retém o que é bom. A gente vê tudo, mas a gente retém só o que é bom. Estudo e bom senso nos levam por esse caminho maravilhoso. Bom, tendo dito isso, tendo feito essa apresentação sobre a causa do ceticismo, Kardec nos dá o caminho agora para o entendimento da doutrina, quando, no segundo parágrafo, ele vai dizer que a ciência espírita, aqui no nosso texto em destaque, né? Ele vai dizer que a ciência espírita compreende duas partes. A primeira delas é uma parte experimental e é relativa às manifestações em geral, qualquer tipo de manifestação. A outra parte é filosófica e essa é relativa às manifestações inteligentes. Notemos a sequência do texto. O adepto, a pessoa que apenas observa a primeira, que é a parte experimental, se acha na posição de quem conhece física apenas por experiências recreativas. Interessante que uma das formas de conhecermos a física hoje, de nossas crianças, inclusive, conhecerem a física nas escolas, nossos jovens até, são essas experiências que Kardec está citando aqui. Experiências recreativas, algumas experiências curiosas, muitas vezes, que são apresentadas nas escolas como introdutórias à física. E essa é uma imagem muito boa para a gente, porque Kardec está dizendo, olha, quem fica só no fenômeno tem só uma introdução, uma pequena parte do que é a doutrina espírita. É preciso mais que isso. É preciso estar atento à parte filosófica da doutrina e às suas manifestações inteligentes, porque a verdadeira doutrina espírita está no ensino. Então aqui a gente podemos pensar em três partes da doutrina, né? Uma parte experimental, uma parte filosófica e a terceira parte, a parte do ensino que os espíritos deram, que está intimamente ligada, obviamente, às manifestações inteligentes e à parte filosófica, né? Então, três partes da doutrina. Não vale ficarmos apenas ali nas manifestações, não, porque isso é tomar a doutrina apenas como curiosidade. Então aqui a gente tem essa explicação do caminho da aquisição de conhecimento dentro da doutrina. Retomando, inclusive, em parte, o movimento do próprio texto da introdução. Lembram, né? A ideia de continuidade que a gente citava. Lá no começo, a parte dos experimentos, a parte da comprovação do fenômeno como algo real.
Depois a filosofia que dele derivou lá no item 6. Olha só, aqui a gente tem uma ligação muito grande com o movimento geral do texto, que a gente abordou aqui na nossa abertura. Então, prática é outra coisa. A gente tem manifestações, a gente tem a parte filosófica, e depois a gente vai ter algo que é o ensino que os espíritos deram. A verdadeira prática da doutrina espírita não pode estar limitada aos médiums, porque senão só médiums seriam espíritas praticantes. Não pode estar limitada a grupos mediúnicos, porque senão apenas pessoas participantes de grupos mediúnicos seriam praticantes do espiritismo. A verdadeira prática do espiritismo tem que ser algo mais abrangente. Tem que ser algo que esteja ao alcance de todos. E por isso que Kardec coloca ali a questão do ensino dos espíritos. Então vejamos, né? Olha como é interessante, só para fechar a linha de raciocínio. Experimentos que levam a uma filosofia e depois a gente tem a elaboração de leis, como dizíamos agora há pouco. Quando a gente entende essas leis que surgem da teoria, que surgiu da experimentação e da filosofia, a gente então tem o modo de praticar a doutrina. É muito importante a gente entender isso. Experimentos, ok. Filosofia, ok. E as leis que derivam dali? Porque a nossa própria física só apresenta essa possibilidade de experiências recreativas porque ela desenvolveu leis. Leis através da observação, por exemplo, do movimento dos corpos. Então ela observa esse movimento, esses movimentos, né, no plural, retira leis dali e depois pode reproduzir esses fenômenos. A doutrina espírita observa as manifestações em geral, recebe as informações, disso tudo retira leis que ela coloca para a nossa prática. E que leis são essas? São as leis morais. A gente vai chegar lá adiante na doutrina espírita, aqui dentro do livro dos espíritos, e perceber que tem uma parte do livro que traz as leis morais. São essas as principais leis que a gente vai ter que seguir para sermos praticantes da doutrina espírita. A verdadeira doutrina está nos ensinos, nas leis que a observação descobriu, assim como a verdadeira física está nas leis do movimento dos corpos, não nos experimentos que ela possibilita realizar. Então, a doutrina espírita, a prática da doutrina espírita está na observação das leis morais, o que é acessível a todos. Então, inevitavelmente, esse ensino dos espíritos tem consequências morais. Praticar a doutrina é praticar os ensinamentos morais que recaem sobre todos nós, sobre tudo que fazemos no nosso dia a dia e sobre tudo aquilo que, portanto, que o espírita desenvolve e que a doutrina espírita também desenvolve. Muito bem. Voltemos ao texto. Então, a verdadeira doutrina está no ensino que os espíritos deram, e os conhecimentos que esse espírito comporta são demais profundos e extensos para serem adquiridos de qualquer modo. E depois, então, outra vez, justificando isso, né, que nós dissemos, estudo perseverante feito no silêncio e no recolhimento. Porque só assim a gente abrange a doutrina naquilo que ela tem de mais especial, nos seus fatos e particularidades, e só assim a gente firma opinião, firma a nossa convicção. Então, disso tudo, Kardec espera dois resultados. Um está aqui no texto em destaque, e o outro está aqui onde eu vou marcar agora. Duas vezes ele usa a palavra resultado no texto. Estamos marcando de novo. Primeiro resultado, então, é provocar estudos. E Kardec vai dizer que rejubilaria, que ficaria muito feliz se percebesse que ser eleito, né, para executar essa obra, que não tem nenhum mérito pessoal, olha a humildade de Kardec, né, mesmo diante dessa aula magnífica que ele nos dá, não tem mérito pessoal, ele diz, embora toda essa contribuição que ele faz, né? Então, ele ficaria muito feliz se tivesse o resultado de provocar estudos sérios sobre a doutrina espírita. O mérito, diz ele, é dos espíritos que ditaram a obra, né?
dos espíritos que ditaram as informações. Então, primeira coisa, provocar estudos em pessoas que viram, estudos sérios em pessoas que viram o lado sério da questão dos fenômenos. Segundo resultado, guiar os homens que desejem se esclarecer. Guiar para onde? Para um fim grande e sublime. O progresso individual e social e o fim de lhes indicar o caminho que conduz a esse objetivo, ou a esse fim. Então, guiar os homens nesse sentido. A doutrina espírita vai ter esses dois objetivos: provocar estudos sérios e, num segundo objetivo, que é decorrente desse, levar as pessoas ao progresso, porque elas terão essa opinião firme e serão guiados assim ao progresso individual e social. E nós temos diversos exemplos disso, de pessoas que abraçaram essa causa espírita e que provocaram para si e para a humanidade esses progressos. A gente pode citar dentro do seio da própria doutrina e contemporâneos nossos, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Ivone do Amaral Pereira. A história de Ivone do Amaral Pereira, então, fantástica para nós, para percebermos isso. Porque ela nos conta em uma trilogia que é composta pelas obras Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Lumière e Drama da Bretanha, a sua própria saga espiritual, as 3 reencarnações desse espírito que nós conhecemos como Ivone do Amaral Pereira. E durante essas 3 reencarnações, ela é reincidente na prática do suicídio. E depois ela vem ao Brasil, reencarna como Ivone do Amaral Pereira, e através da sua faculdade mediúnica, presente divino para esse espírito que nós conhecemos como Ivone, ela nos deixa um presente de forma que a gente não tem nem como avaliar o valor desse presente que ela deixa para a gente aqui na Terra, que é o livro Memórias de um Suicida. Além, é claro, de toda a obra de Ivone do Amaral Pereira. Toda a sua obra de caridade e sua obra literária também, como médium. Então a gente percebe que esse espírito, através do conhecimento da doutrina espírita, se modifica. Se conhece a si mesma, faz a sua autorreforma, se aproxima de Deus e durante esse processo todo tem contato com suas faltas pretéritas, principalmente a do suicídio. E depois, ao estudar essa sua própria falta pretérita, deixa como legado para nós a sua experiência. Deixa como legado a obra Memórias de um Suicida, que trata sobre as questões envolvidas no suicídio. Nos deixando, inclusive nessa obra, a reflexão sobre a bondade tremenda de Deus Pai ao tratar desses filhos que são réprobos, que são filhos que se desviaram do caminho, os suicidas. Ainda assim, filhos amados por Deus, como nós vemos no livro, que receberão as suas oportunidades de reforma, as suas oportunidades de estarem refazendo o seu caminho, de estarem novamente retomando as suas questões diante da lei divina, de estarem se reformando, de estarem fazendo ali os seus resgates. Então, obra maravilhosa, experiência maravilhosa de Ivone. Para quem quiser estudá-la, né, a gente repete Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Lumière e Drama da Bretanha. As 3 obras, e depois o Memórias de um Suicida. Lembrando da história toda de Ivone e da sua experiência ao escrever o Memórias para passo adiante no seu progresso. Que passo de autoconhecimento maravilhoso. E que passo guiado pela doutrina espírita. E apesar de citar essas personalidades do meio espírita, eu não podia agora deixar de fazer uma referência àqueles que são espíritas e que são heróis anônimos do nosso dia a dia e que também tiveram as suas vidas profundamente tocadas pelo espiritismo. Aquela mãe de família que tem ali os seus filhinhos necessitados do seu trabalho, da sua dedicação, da sua orientação, e que coloca os preceitos evangélicos no seu dia a dia para orientar aquelas crianças, muitas vezes em ambientes
de grandes dificuldades materiais, mas criando assim um ambiente de profunda riqueza espiritual. Aqueles heróis do dia a dia que vivem as suas provas, que vivem as suas expiações, que passam por aflições tremendas, mas que não deixam jamais de amar, de crer em Deus, de ter fé e de expandir essa sua predisposição diante da vida, de compartilhar essa sua predisposição com as pessoas que o cercam, mostrando que é possível ser são espiritualmente, mesmo às vezes doente do corpo físico, mesmo em dificuldades. Aqueles que estão em situações muito adversas na vida e que dão provas de honestidade, que dão provas de probidade, porque orientados pelo código moral espírita, e que são provas de que é possível viver uma vida reta aqui no planeta Terra. Aqueles que são espíritas e que são fiéis à doutrina dentro de suas famílias, dentro de seus trabalhos profissionais, dentro das casas espíritas, enfim, a esses que são heróis da doutrina e que modificaram a sua vida aqui na Terra porque são movidos pelos ensinamentos do Espiritismo. Então a gente tem no nosso dia a dia diversos companheiros e companheiras que nos dão provas de que a doutrina espírita muda a nossa visão a respeito do que é a vida e nos ajuda assim a progredir social e individualmente. Então, prestemos muita atenção nas pessoas que nos cercam, nessas que são batalhadoras e que estão ombro a ombro conosco nessa batalha cotidiana. Vamos ao último parágrafo agora dessa conclusão. Vou pedir licença aos queridos irmãos para a gente ler esse último parágrafo, porque ele é simplesmente excepcional. Não temos nem palavras para que a gente possa qualificar esse último parágrafo colocado por Kardec. Vamos a ele. Concluamos fazendo uma última consideração. Alguns astrônomos, sondando o espaço, encontraram na distribuição dos corpos celestes lacunas não justificadas e em desacordo com as leis do conjunto. Suspeitaram que essas lacunas deviam estar preenchidas por globos que lhes tinham escapado à observação. De outro lado, observaram certos efeitos, cuja causa lhes era desconhecida e disseram: deve haver ali um mundo, porquanto essa lacuna não pode existir e esses efeitos hão de ter uma causa. Julgando então da causa pelo efeito, conseguiram calcular-lhe os elementos e mais tarde os fatos lhe vieram confirmar as previsões. Apliquemos esse raciocínio a outra ordem de ideias. Se observa a série dos seres, descobre-se que eles formam uma cadeia sem solução de continuidade, desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Entre o homem e Deus, porém, alfa e ômega de todas as coisas, que imensa lacuna! Será racional pensar-se que no homem terminam os anéis dessa cadeia e que ele transponha sem transição a distância que o separa do infinito? A razão nos diz que entre o homem e Deus, outros elos necessariamente haverá. Como disse aos astrônomos que entre os mundos conhecidos, outros haveria desconhecidos. Que filosofia já preencheu essa lacuna? O Espiritismo nos-la mostra preenchida pelos seres de todas as ordens no mundo invisível. E estes seres não são mais do que os espíritos dos homens, nos diferentes graus que levam à perfeição. Tudo então se liga, tudo se encadeia, desde o alfa até o ômega. Vós, que negais a existência dos espíritos, cumulai o vácuo que eles ocupam. E vós, que rides deles, ousai rir das obras de Deus e da sua onipotência. Que texto espetacular de Allan Kardec para o fechamento dessas reflexões, dessas conclusões que o codificador nos deixou. Vamos retomar um pouquinho o movimento? Ele faz uma referência à astronomia, dizendo, bom, alguns astrônomos observaram certos efeitos no céu, no cosmo,
e não viam objetos que poderiam causar aqueles efeitos. Por exemplo, a gente pode citar efeitos gravitacionais, mas não identificavam ali os planetas, não viam, não eram capazes de ver os planetas que deveriam estar ali causando esses efeitos gravitacionais. Então concluíram que, apesar de não verem, os planetas estavam ali. Então, depois de um tempo, eles percebem que isso era verdade. Então Kardec fala, agora vamos colocar esse mesmo raciocínio em outra ordem de ideias, não mais agora na astronomia, mas no espiritismo, porque lembremos, né, a ciência ela é um constante preenchimento de lacunas. Era preciso preencher a lacuna que se via ali no cosmos com alguma coisa, e então atribuíram isso a planetas. Aqueles efeitos que eles viam foram atribuídos a planetas que estavam ali, embora não pudessem ser observados. A ciência depois observa e preenche, percebe que isso era verdade, que isso era verdadeiro. Estamos aprendendo o tempo todo sobre o universo. Repito, sobre o nosso planeta, sobre os nossos corpos. Ainda temos muito a descobrir e muitas lacunas a serem preenchidas. Olhamos para a vida e vemos apenas partes, não vemos o todo. Não temos o elo do encadeamento para a vida em geral. Então, aquele preenchimento de lacunas foi feito com algo que se supôs existente, porque era algo racional, assim como nós fazemos agora com outra ordem de ideias, com a ordem das ideias espíritas. E Kardec começa falando sobre o mundo corpóreo outra vez. Olha, entre o reino mineral e o vegetal tem que haver alguma coisa e a gente não enxerga. Como se faz a passagem de um a outro? Entre o reino vegetal e o reino animal e a inteligência humana, tantas outras lacunas que a gente não enxerga, a gente não vê todos os elos de ligação entre as coisas. E aqui a gente vê que estamos sendo incentivados a olharmos para a unidade, para o todo, que muitas vezes só pode ser explicada por Deus, por um Criador. Que muitas vezes não, que só pode ser explicada por uma causa em comum para tudo, que é Deus. E aqui, entre nós e Deus, Deus que é o Alfa, o Criador Supremo, e que é também o Ômega, porque ele nos cria e depois espera que nós nos encaminhemos até ele de volta, veremos na obra, nos cria simples e ignorantes, e espera que voltemos a ele perfeitos, portanto ele é o Alfa, o início, e o Ômega, o fim. Entre o Alfa e o Ômega, quais as lacunas a serem preenchidas? Como explicamos a nossa aproximação de Deus, se não pelos seres do mundo espiritual em seus diferentes graus de progresso, que serão nossos também? Enquanto progredirmos, enquanto avançamos, aqui vemos que tudo se encadeia e que a natureza não admite vazios. À medida em que crescemos em nossos conhecimentos e sentimentos, nossa concepção a respeito da existência vai se completando e se tornando cada vez melhor, mais perfeita. É por esse movimento que a gente vai substituindo os nossos vícios e imperfeições por virtudes, o crescimento moral, espiritual, intelectual. É assim que nos tornamos proativos na vida mais íntima, na vida maior com Deus. É assim que a gente entende a nossa nova vida aqui na Terra. É por esse caminho que a gente vai aprendendo, citando novamente aquele item da Gênese, que nós já citamos agora há pouco, antigos e modernos sistemas do mundo. É assim que nós percebemos que os espíritos deixam de ser seres abstratos e se tornam seres reais. E aí, então, a gente vai percebendo que a gente tem uma nova responsabilidade diante da vida quando a gente descobre isso. Porque se o microscópio e o telescópio lá com Galileu nos revelaram um mundo diferente, um mundo muito mais amplo no contexto corpóreo, no contexto material, a mediunidade, o telescópio da alma, nos revela o mundo infinito dos espíritos. Então, de novo, outro sistema para vivermos a vida aqui na Terra. E para que a gente possa ser feliz diante desse novo sistema, a gente precisa combater em nós agora as causas do ceticismo diante da doutrina, precisa entender a doutrina espírita, a ciência espírita e o seu papel
para a humanidade e desempenharmos o nosso papel, obviamente, diante dela. Estamos diante de um novo sistema. Novos e antigos sistemas. Que o novo sistema prevaleça em nós. Que ele seja o nosso orientador geral aqui na vida terrena. Que ele seja suficiente para preencher as lacunas entre nós e Deus e aquelas lacunas internas que nós temos entre nós e nós mesmos, entre nós e a nossa possível perfeição, entre nós e o futuro conhecimento a ser adquirido, entre nós e o amor sublime ensinado pelo Cristo. Que a doutrina espírita seja suficiente para isso. A gente precisa viver nesse novo sistema agora, que envolve os espíritos, que envolve a nossa existência imortal. Eis que está conosco o Consolador prometido, a salvar vidas, prevenindo suicídios, a melhorar a sociedade, a atenuar as aflições, como por exemplo do luto, do medo da morte, das doenças, a melhorar relações entre pais e filhos, entre esposo e esposa, a ensinar o perdão, a indulgência, enfim, o amor incondicional proposto pelo Cristo. Bendita doutrina espírita, que ao nos revelar um mundo novo, nos coloca em um novo sistema e nos desvela os caminhos do autoconhecimento e da aproximação com o Deus Pai. Novo paradigma de vida. Mais uma vez, a liberdade de podermos conhecer e estudar o infinito. Tudo isso à nossa disposição, através da nossa bendita doutrina espírita. Queridos irmãos, queridas irmãs, assim nós encerramos esse estudo da introdução ao estudo da doutrina espírita colocado por Allan Kardec, aqui no Livro dos Espíritos, que é um presente para nós. Espero que tenha sido proveitoso a todos. Já deixo o agradecimento pela companhia durante essa etapa do nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Deixo o convite para a gente continuar na semana que vem com os prolegômenos da obra e o fraterno abraço com os votos de que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja e até logo mais então.